Vamos chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Eba, muita gente chegando aí. Enquanto o pessoal vai entrando e eu vou dando essas boas-vindas, vou me apresentar, eu sou a Carol. Eu vou acompanhar essa série de encontros chamada Ateliê se Expõe, que nasceu da nossa vontade e também da nossa urgência de contar o que tem acontecido no Ateliê 397, porque tem acontecido e tem rolado muita coisa. Boa tarde, gente. Todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, até quinta-feira a gente vai contar e vai registrar essas histórias, essas novidades, uma tentativa de aproximar as distâncias em tempos de tanto distanciamento físico, né? Essa pandemia interminável, essa pandemia triste. Mas eu preciso reforçar que essa série de encontros é uma atividade gratuita que conta com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. E quem vai estrear a nossa série Ateliê se Expõe é a Tânia Riviti, gestora do Ateliê 397, que eu vi aqui já me chamou um convite para participar. Chamando a Tânia aqui. Tânia está entrando. Oi, Tânia, bem-vinda. Olá, tudo bem com vocês? Muita gente conhecida entrando, fico muito feliz. Eu acho que é um momento mesmo da gente pensar nessas práticas e nessas instituições que estão aí sobrevivendo e sobrevivendo com muita atividade. É o caso de um deles, do 397. Ótimo. Tânia, eu sei que você dispensa apresentações, eu sei que muita gente te conhece, quem não, muito difícil alguém não conhecer a Tânia, né? Mas mesmo assim eu vou rapidinho te apresentar aqui na minha colinha. A Tânia é formada em Comunicação Social pela ECA, na USP, e tem pós-graduação em Museologia, no Museu de Arte Contemporânea também da USP. A Tânia trabalhou nas bienais de 96 e 98 no setor educativo, no MASP de 97 a 99 e também no Centro Universitário Maria Antônia, na USP, como coordenadora de cursos de extensão nas áreas de arte, design, filosofia, literatura e psicanálise. É a Tânia, né? Atualmente, a Tânia também faz curadoria de ciclos de palestras em diferentes instituições, como SESC, Museus e Espaços Independentes e, lógico, é a nossa gestora, a gestora da Ateliê 397. Tânia, muito bem-vinda para esse bate-papo. E eu acabei de falar quem você é segundo o seu currículo, né? Mas qual, Tânia, o seu currículo não apresenta? Conta pra gente. Não, eu acho que no currículo uma coisa que fica claro e que não é que eu trabalhei muito com educação, não é? Então a questão da formação, né? Trabalhei muito com alfabetização, trabalhei com equipes do Paulo Freire na época da Erundina, e claro que isso fica um pouco para a gente, não é? Essa preocupação, né? Essa preocupação em discutir questões, em levar um pouco mais adiante, mais amarrado, questões importantes para as pessoas refletirem no mundo que a gente vive, que está cada vez mais difícil. É claro que ter 3 filhos e agora 2 netos também foi uma experiência incrível para mim, até hoje está sendo, né? A Thaís é uma pessoa fundamental no 397, mas não só, não é? A Nara, o olhar, né? O olhar de cada um, do César, da Nara, agora o Otto e a Rosa também, são olhares que nos, assim, para mim, então, não é? Uma pessoa de 70 anos me rejuvenesce muito esse olhar dessas pessoas e das pessoas com quem eu tenho convivido. Então, um pouco isso, né? Eu acho que eu trabalhei em várias atividades, não só na prefeitura, na TV Cultura, TV e rádio, fiz umas coisas aí pela vida, né? Mas eu acho que o que fica como vetor de tudo é essa preocupação, até por conta, como você falou, né, de ser
um pouco cria da USP, não é? Essa coisa da formação é muito pesada, né? Eu me lembro que no curso de museologia, não sei se a Renata Bittencourt, que fez o curso comigo, lembra, mas a Otília Arantes deu a primeira palestra para a gente. E ela falou de uma forma sobre museus, não é? Sobre a relação, que eu falei, meu Deus, isso. Depois as coisas foram... a gente foi mastigando um pouco mais, mas essa questão da formação, para mim, é básica e é o que eu tento trazer nessas experiências todas que você relatou um pouco. E, Tânia, o ateliê, em que momento que você se cruza na sua trajetória com o Ateliê 397? Você lembra da primeira vez que você ouviu falar no Eu ateliê? me lembro, na verdade, o Rafael Campos, que é um artista quadrinista, que eu acho que muita gente conhece, ele morava lá onde era o primeiro. E eu fui ver, eu não me lembro se foi a exposição Tati Blas ou Tati Ferraz, uma das meninas que fazia parte de um grupo de jovens críticos há quase 20 anos atrás, não é? E uma exposição incrível, era um corredor e mudou, assim, eu falei, meu Deus, com poucos recursos, e ele fez uma série, já era 397, porque era o número da casa, não é? E aí eu vi o Rafael, depois acompanhei um pouco o Fábio Tremonti, que depois fez algumas coisas com a gente ao longo desse tempo todo, quase 20 anos do ateliê, não é? E depois o Marcelo com a Silvia Jabali, eles fizeram aí já com uma coisa de cinema no corredor, com uma atividade mais diversificada, que eu sempre gostei desse tipo de proposta, né, de atividades diversificadas. E aí, eu não me lembro direito, mas o Marcelo chamou a Thaís, ela não queria participar também para fazer uma programação. E aí eu acompanhei, não é? Toda a programação. E quando o ateliê foi para o que a gente fala para o galpão, a Thaís estava se afastando, muitas das pessoas também, né, um período de renovação, e eu fui me aproximando. Num dos períodos, uma frase muito comum, eu acho que quem lida com espaços sabe, assim, será que está na hora de fechar? Será que está na hora de fechar? Então, tem isso, entende? Isso de fechar ou não, né? E num desses momentos, porque a parte financeira é muito pesada, todo mundo quer fazer programação, mas levar, então, falar disso, né? Falar um pouco dessa parte, como é que você junta, né? A programação que você quer com a parte financeira e administrativa de dar condições para que isso aconteça. Eu acho que é um pouco essa equação, não é, que eu tento levar adiante, mas com a ajuda de muita gente. Eu não sou nada assim da parte financeira, eu aprendo cada vez um pouco e desaprendo muito. É isso. É muito curioso, Tânia. Eu sempre te falei isso, eu acho que as pessoas têm um olhar muito igual ao meu no que eu vou falar agora, que você fala sobre a sua trajetória e você sempre fala de muita gente, né, nessa sua trajetória. E aí a minha pergunta é em relação a essa imagem que as pessoas têm de você de ser ponte, né? Eu acho que já tem um pouco aí da resposta, né? Porque você sempre traz muitas pessoas nas suas respostas. Mas fala para mim, assim, que experiências, que vivências que te fizeram ter essa imagem de alguém que é ponte? Olha, cada vez mais, sabe? Eu me sinto ponte mesmo. Eu me lembro, ainda na prefeitura, quando entrou uma secretária, Guiomar Namo, era uma pessoa técnica, ela sofreu muita resistência, porque ela dizia das pontes necessárias, tudo, e eu fiquei começando a olhar o que era essa ponte, né? E as pessoas, como eram um pouco mais conservadoras, em geral, na prefeitura, os professores da prefeitura, pela história mesmo, né, de como se formou o ensino municipal, elas tinham muitas reservas a qualquer mudança, porque, claro, a mudança mexe nas suas estruturas, né? E eu me lembro que ela falava de fazer ponte com universidade, para a gente se ver, falava, e as pessoas tinham muitas reservas, e eu fiquei com a ponte na cabeça, não é?
Depois, quando eu fiquei também coordenadora ainda no ensino, e eu levava, eu falava, como ponte, não é? Da pessoa que está na sala de aula e depois... E aí foi coordenadora como animadora cultural, como ponte, são coisas que me repercutiam, entende? De alguma forma, passar o entusiasmo, que eu acho que eu passo, né? Entusiasmo, sou uma grande entusiasmada, estou vendo muita gente conhecida que sabe como me entusiasmo, mesmo nesses períodos assim, passar esse entusiasmo e levar mais gente, né? Levar mais gente, não ficar só no meu discurso, mas ouvir as pessoas. Então, eu tenho muitas histórias assim das pessoas com quem eu dialoguei que ficaram, né? Eu acho que é um pouco essa história, né? E, Tânia, quando você se aproxima do ateliê e você se depara com essa pergunta, será que está na hora de fechar? E aí você aceita assumir, né, a gestão. O que você via ali que você falava, não, não é hora de fechar, vou assumir esse desafio? É, eu acho que por mais que o ateliê tenha mudado, como eu falei, era uma moradia de um artista que começou a ceder espaço praticamente para artistas bem jovens na época, não é? O que eu vejo muito é uma ideia alternativa de fazer com mais alegria, com mais desprendimento. Eu acho que tem uma ousadia, é uma palavra que eu gosto, ousadia, né? Parece simples, mas acho que a gente tem na vida que ter ousadia. Não acho que todo mundo. Eu acho que às vezes você pode ser que nem adolescente. Às vezes o adolescente mais tímido, né? Ele está em grupo, ele é mais ousado. Acho legal isso. Então, eu acho que o grupo, isso a gente tem falado bastante, né? O grupo te fortalece e algumas coisas que você não faria, você faz. Então, essa história do ateliê, quando eu entrei, já estava no quarto ou quinto grupo, eu acho que não podia parar, né? Não podia, pelas coisas diferentes, né? Pela história de batalha. Toda hora que fecha, é um pouco de você que morre nesse sentido, né? De uma batalha. Então, é muito isso, né? De levar adiante com as mudanças que a gente sabe que, conforme o grupo que está, põe as prioridades, né? Então, acho importante isso, e é o que eu tentei primeiro fazendo um crowdfunding. Nossa, fui fazer um curso de crowdfunding por coincidência, e aí comecei, a Bia, que não sei se está vendo, mas vai falar na quarta noite, trabalhava comigo, e eu falava, Bia, como que a gente vai fazer? E aí a Carol, o Ariano também, aí a Thaís era uma das últimas coisas, vamos lá. E foi muito uma batalha, a gente também mede pouco, porque uma coisa que eu achei que a gente ia durar 2 meses, durou quase um ano o crowdfunding. Durou quase um ano. E a professora falava, cuidado. Mas foi bom também, porque a atividade em si, a gente teve, imagina, como retribuição, uma oficina de linguiça. O Michael, que está agora, que foi produtor, ele fazia, nossa, era muito bom, eu nunca tinha visto fazer, eu não sou do interior, fazer uma oficina de linguiça foi muito divertido. Mas como assim, Tânia? A gente fez. E não, ele levou uns temperos, mas foi muito engraçado, sabe? Muito, muito legal ver o pessoal que estava lá envolvido. Aí vamos comprar pão, aí sobrou linguiça, quem vai levar para casa? Foi muito divertido. Então, mesmo nesse crowdfunding aqui, no fundo, esse crowdfunding, além de possibilitar quase um ano de sobrevida do ateliê, depois nós continuamos, o crowdfunding possibilitou uma exposição que foi o Kibarra, que foi justamente comentando, atualizando os diálogos de 68 com 2018. Então, foi uma coisa muito legal, porque você já via onde que você estava trabalhando, né? E as 3 curadoras também, a Flora, que é uma pessoa querida, que a gente quer trazer de volta para o ateliê também, a Carol e a Thaís, fazendo aquela exposição, assim, e a gente no crowdfunding tentando fazer. Tinha um desenho que não dava certo no quebra-cabeça, como é que vamos fazer, né? E no fim deu certo.
A gente decretou agora, deu certo, e foi muito bom também, foi muito bom. Muitos desafios e, ao mesmo tempo, muitos diálogos. Eu acho isso muito bom, isso muito bom. E aí vamos, né? A gente tá, até hoje saímos do galpão. Quando estava quase, o que, que a gente vai fazer? O que, que vai fazer? Agora não dá mais, né? De repente aparece a ideia do abraço coletivo e a gente faz, e daí o desdobramento para a residência, e agora eu vejo da residência, adora com exposição ali, muita gente, entende? Assim, parece pouco. De repente você ouve o eco, tão, 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 sabe, aquela pedra na água, e de repente é muito legal isso, sabe? Das pequenas ações, né? Você vê depois repercussões. Isso eu acho muito vivo, sabe? Pulsante, é uma palavra que eu gosto também. Você é muito empolgada, né, Tânia? Muito. Mas sempre foi assim, Tânia? Como é que isso foi na sua personalidade? Como foi se desenvolvendo isso? Ah, não sei, eu acho que sempre, imagina, no ginásio ainda, eu fazia parte, era a rainha dos bailinhos, adoro dançar, aliás, né? Todo mundo sabe, adoro dançar. Então, acho que eu sempre fui, não sei se meu irmão Luiz está por aí, mas também a gente inventava, ele fazia o jornal, a gente inventava coisas, a gente morava na Penha, fazia, fechava coisas, acho que houve épocas, claro, mais difíceis. Meu pai morreu muito cedo, a gente teve que começar a trabalhar muito cedo, tudo. Mas eu acho que a empolgação, nossa, acho que faz parte da personalidade. E tem uma pergunta aqui, Tânia, que eu queria muito te fazer já há bastante tempo, inclusive, que você é muito antenada, assim, às vezes você fala um termo que, tipo, meu Deus, o que é isso? O que a Tânia está falando? É uma coisa que está sendo, tipo, publicada agora, assim, sabe? E são coisas de como se portar, assim, em relação ao mundo que está sempre mudando, né? Posturas e tudo mais. Você é muito antenada, assim, às novidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso que te move de ir atrás, de saber das coisas. Você não sabe de uma coisa, você vai lá, você vai procura, você é muito, tipo, se joga, assim, sabe? Me fala um pouco sobre o que te motiva, assim, a querer entender um pouco mais do mundo. Eu constato isso mesmo, né? E vejo isso em algumas pessoas, né? Vejo algumas pessoas mais antenadas. Eu acho que, grosso modo, eu acho difícil parece meio rótulo, né? Eu acho que são as pessoas que ficam mais antenadas e vendo tudo, e são as pessoas que não, porque você não dá conta de ser as duas coisas, né? Uma vez, uma terapeuta, minha terapeuta, falou: ou as pessoas vão nas viagens, nas cidades principais, e ficam um tempo maior e se aprofundam, ou vão nas pequenas cidades e vão passando e constroem a geografia do lugar pelas pequenas cidades. Embora eu goste muito das grandes cidades, eu acho que, em termos de conhecimento, de relação com o mundo, eu fico muito nessas pequenas, entende? Gosto. Acho que há exageros, né? Quando eu percebi, por exemplo, das listas, né? Todo mundo só quer saber de lista. Calma um pouco, calma, porque às vezes, no mundo de hoje, você tem tanta informação que você pira com as informações. Gente, disso tudo, por onde eu começo? Então, acho que tem que ter cuidado. Então, um pouco de equilíbrio entre as duas coisas, mas eu sempre fui um pouco. Eu me lembro de um dos diretores, né, o Moacir, né, que todos eles quase foram da filosofia, lá no Maria Antônia. O Moacir falava: você é o farol, você nem não, vai perguntar para a Tânia, volte e meia as pessoas, vai perguntar para a Tânia, né? Eu nem diria, porque eu detesto a imagem do posto Ipiranga, né? Mas, principalmente ultimamente. Mas eu digo assim, é mais de estar antenada mesmo. Sempre gostei muito de ler jornal, né? Sempre gostei bastante de publicações na área da cultura. Então, acho que um pouco isso existe. E, Tânia, voltando para a gestão do ateliê, teve um convite? Teve um momento, Tânia, você que é esteira gestora, como é que foi esse momento de agora sou gestora do ateliê? Eu fiquei com muito medo de entrar, não é? Porque
de alguma forma, eu era mais ligada a questões mais acadêmicas, assim, por conta até de 17 anos na Maria Antônia, não é? Trabalhando com educação mais formal, tudo, eu fiquei um pouco preocupada. Essa área de eventos, ela, ela é uma máquina, né? Ela vai te ocupando o tempo todo. Eu pensava que, por conta dessa minha ansiedade, eu falei, não vai dar certo, né? Mas era um momento difícil, que eu vi que estava em mudança o ateliê, eu estava disponível, estava fazendo um negócio legal no SESC que eu achei que podia juntar. Tinha a Bia, como eu falei, né, que topou entrar junto, não é? Então, achei legal também, e por conta disso eu fui aos poucos. Tem coisa que é assim, não é que você vai aos poucos entrando. Eu acho que o contato, assim, aos poucos. De repente, não é meu, sabe? Não é o meu projeto. Não é o meu projeto. Eu falei, gente, é um projeto coletivo. É de todo mundo. Alguns estão mais próximos, outros estão ainda mais distantes e vão ficar assim. Mas a troca é entre todo mundo. Parece que quando eu percebi isso, eu falei assim, não, eu acho que eu estou entrando nisso, né? Entrando, aceitando o desafio, pensando nas coisas que a gente pode prosseguir. Eu acho que é um pouco isso, né? Gestão sempre é um desafio, né, Tânia? Independente, assim, do lugar, assim, gestão, às vezes, acaba sendo mesmo uma batata quente, né? E para você, assim, trazendo para a questão mais atual, né? Qual tem sido o maior desafio da gestão, né, de um espaço de artes independente como o Ateliê 397, nessa nossa atual conjuntura política, sanitária? Queria que você falasse um pouco sobre esses desafios desse último ano, principalmente, né? Nós tivemos que sair do galpão, não é? Ir para casa. A casa é pequena, de fato, ela funciona mais como um depósito, foi um desafio. Mas eu acho que um dos desafios do coletivo, eu acho que assim é que essa relação com o coletivo, ela é feita de muitos desencontros e muita compreensão. Então, as expectativas de cada um, eu acho que, sabe, as minhas expectativas, e você sabe, Carol, volta e meia, eu te ligo, meio-dia do domingo, a Bruna, que deve estar, gente, mas tem que postar. Depois eu falei, gente, calma, né? Então, é um pouco isso. Acho que o desafio, por exemplo, de estar com as relações mediadas à distância é um desafio enorme para mim. Eu sou da presença, o Escobar que fala de tomar uma cervejinha, não é, mas tomar uma cervejinha, sair para tomar um café, gente, vamos tomar um lanche, ou vamos até a esquina, ou quem vai ver, essas coisas que não tem mais me fazem muita falta. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que tem um outro lado de expandir as propostas, expandir cada projeto, não é? Essa forma. Então, acho que há muitos desafios nesse sentido, né? Coisas que você não quer perder, de estar ao vivo, de estarem as pessoas, desse contato, né? Desse contato, do olhar, não é? De passar o açucareiro, qualquer coisa que seja, não é? Esse contato, mas ao mesmo tempo, e a gente viu isso no Vozes, quantas pessoas, a gente está falando quase todo dia com gente de Fortaleza, de Salvador, com gente de Recife. Então, acho que esse contato nos grupos, não é? Nas propostas que a gente está fazendo, tudo, e não só, eu acho que a discussão tem aumentado, sabe? Acho que as discussões elas estão mais abertas, sabe? Eu acho que as discussões antes, você fazia a discussão no ateliê, era quem estava lá e um pouco ficava gravado. Agora não, eu acho que as pessoas, que nem agora, né? Sei lá, um monte de gente entrando, mas alguma coisa fica. Então, eu acho, não quero perder o presencial, não quero ver como a gente, quando tiver todo mundo seguro, espero que
até o final do ano, tudo, a gente possa voltar para o presencial, que é muito rico, é importante tudo, mas não quero agora também deixar desse encontro com pessoas que não poderiam. Uma pessoa incrível que a gente também está se relacionando quase todo dia é a Lícida, que mora em Ubatuba, não é? Toda hora eu até esqueço que a Lícida é das pessoas mais presentes na minha vida agora, a Lícida, e ela está em Ubatuba, você entende? Então, acho isso muito bom, e foi para mim, eu acho que eu saí muito modificada, não só, né, de cada experiência, mas da experiência desse ano solitário e, ao mesmo tempo, participando dos grupos, sabe? Proporcionado pela Laide, por exemplo, que é uma pessoa que nos ajuda muito a levar adiante, a colocar o ateliê em pé, tudo. Ela fez umas lives, por exemplo, com a Kiki, que mora em Londres, entende? E trouxe, eu já estou pensando, agora está abrindo a Bienal de Liverpool, e tem questões muito próximas ao ateliê. Eu já estou pensando em fazer o Arte em Rede e o ateliê, uma conversa com a portuguesa e que tem muito a ver, sabe? Essas coisas, então, né? Os desafios e as ampliações. Eu acho que a gente tem que ver as duas coisas, e tem acontecido muito, viu? Muito. É o que eu te falo, eu já estou pensando em outras coisas. Sim, né? ponte, né? Ô, Tânia, e o ateliê sempre foi conhecido como um espaço de encontros, né? Encontros físicos, né? Eu conversei com a Bia semana passada e ela falou que tem aquela coisa do... se você estava passando na calçada do ateliê, tinha que tomar cuidado, senão você já ia ser puxado para dentro para estar fazendo alguma coisa, né? Esse encontro físico é uma marca do ateliê, né? Isso. Eu queria que, se você pudesse falar, assim, como esses encontros têm acontecido do ano passado para cá, né? Já estamos um ano de pandemia, como que foi realocar esses encontros para o digital. E aí, se você quiser já aproveitar e falar também um pouco do que tem acontecido no ateliê. Eu acho que mudou, né? Quando a gente saiu da Vila Madalena, que era um lugar, né? A porta estava aberta e você entrava pelo corredor, já estava dentro, já tinha um lugar, e era diferente fisicamente, não é? No galpão havia um convívio muito grande entre as pessoas que alugavam tudo, mas a passagem das pessoas já foi bem menor, entende? A passagem ocasional das pessoas. A gente estava tentando, e vamos voltar a isso, né? Fazer uma conversa maior com o pessoal da Pompeia, Vila Anglo. A gente estava querendo, pensamos isso em fotografar e vamos. Não, foi assim. 3 meses antes estava organizando também, e não deu, a pandemia não deixou, mas pensar em ficar um pouco nessa coisa da Zona Oeste. Agora a gente tem esse projeto, já vou falando, né, o Lab Gestão, que a Mariana vai falar amanhã sobre o projeto Lab Gestão, mas que é um pouco uma outra aproximação. O Lab Gestão é um projeto que a gente está trabalhando há um ano, não é? Mas a coordenadora é a Mari Lorenzi, né, que teve experiência na Casa do Povo, e conhece muitos espaços pelo mundo afora, já participou em Nova York, e a gente está pensando, esse projeto exatamente para fazer essas conversas, essas trocas e esse fortalecimento entre espaços, porque se você vir o que tem espaço que abre e fecha depois de um ano é muito grande, né? Outro dia, a Adriana, não sei se está, eu vi que ela tinha entrado, ela me chamou para fazer uma conversa sobre espaços, tudo. Dos espaços que eu acompanhei as conversas, muitos deles, não, olha, a gente está fechando, olha, a gente está dando um tempo. Então, essa precariedade por conta de muita coisa que você tem que ver além da vontade de fazer, e isso a gente está querendo, essa aproximação. A ideia inicial era fazer essa aproximação presencialmente e a gente visitar esses espaços,
ter interlocutores, por exemplo, como o Jamac, que é um espaço que existe há mais de 20 anos. Tudo. Essa interlocução a gente vai fazer, mas o presencial, a gente espera que no segundo semestre, a gente começando, vai atrasar um pouco o começo para tentar que a gente consiga fazer o presencial, e eu acho que a Mari vai falar melhor amanhã. Então, é um pouco isso. O clínica de uma turma foi para 2, agora está em 4. Então, essas aproximações que a gente acha que com exposições, com propostas também definidas, a gente consiga fazer as aproximações físicas e as aproximações por afinidades, ou por divergências, ou por convergências. É um pouco isso que a gente está pensando, né? Tânia, a gente está chegando já em meia hora de conversa e eu queria só deixar um recado para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí na caixinha para mim de perguntas, e daqui a pouquinho eu entro para ver se tem alguma, só para avisar que a gente tem mais um tempinho de conversa, estou aqui monitorando. E, Tânia, não sei, quer falar mais? Você ainda não falou sobre o Vozes? Se quiser, porque né, chama Ateliê Se Expõe, né? E a ideia é exatamente essa. A gente está de portas fechadas, assim, mas tem muitos ateliês, né? Cada casa está sendo meio que um ateliê de quem tem feito. Então, pode também falar um pouquinho sobre o Vozes. Eu sei que a gente vai conversar também com a Thalita, né, com a coordenadora do Vozes, mas conta pra gente também, dá mais alguns spoilers aí das próximas conversas. Não. Assim, tá indo. A gente começou, e eu acho que a Thalita vai falar isso na quarta, né? Com um curso, não é? Que era bem esse questionamento, como as mulheres estão muito representadas, mas como profissionais elas eram pouco presentes nos museus e nas instituições. Isso continua, não é? Isso continua ainda, embora haja uma atenção maior, não é? Eu estava vendo um pouco o texto do Hal Foster, não sei se alguém viu daqui, né? Mas como a minha impressão, né? Deixa eu voltar para falar, né? Mas o texto dele fala sobre farsa. Eu gosto dessa ideia de farsa, né? Eu gosto da ideia de o quanto é uma representação, o quanto na farsa tem uma certa alegria, né? Hal Foster é um autor e que, de alguma forma, a geração que me sucedeu, não é? E foi onde eu fui formada, porque eu fui para o meio das artes aos 45 anos, né? Então, o que eu li mais foi isso que as pessoas que têm 40, quase 20, sei lá, 30 anos menos que eu, está lendo, né? E ele fala como algumas demandas por aqueles movimentos sociais, né, Me Too, não é? Black Lives Matter, não é? Essas demandas muito fortes lá repercutem aqui, não é? E eu acho isso bom, mesmo que seja com não tão grande intensidade, mesmo que demore, mesmo que a gente descaracterize, eu acho que faz parte. O conhecimento é isso, né? Você torna o conhecimento um pouco, desfigura, e aos poucos você vai aprendendo, vai se aproximando ou não a leitura que você faz. E ele fala como é importante, né, dentro de todo esse mundo que está muito difícil, muito ameaçador, não é? Como esses movimentos, e a gente teve aqui 2013 com boas repercussões e más repercussões, né? Eu acho que houve um avanço na pauta das conversas, desde a conversa familiar, antes não se falava, né? Tem muita gente, aí eu falo das mulheres, principalmente, não, política eu não quero. A gente é um ser político, você pode, não adianta você não querer, né? Você é um ser político. Se você não quer, se você não, a mulher é muito da conciliação, não é? Eu acho que essas coisas podem mudar também, não é?
Acho importante que mudem, né? Que a gente entre nas questões políticas, no dia a dia, com o filho, com o marido, com o vizinho, né? Que a gente não tenha medo dessas entradas. Pode entrar com delicadeza, né? A gente sempre achou que, se fosse para entrar, era com muito conhecimento, que nem homem entra. Eu tenho que saber tudo, e eu não leio o jornal inteiro, então eu não vou entrar. Não, eu acho que a gente entra do jeito que dá, mas está atento a algumas questões políticas, né? Algumas questões. E essa coisa do feminismo, eu passei, né? Como vocês falou, eu fiz ECA no olho do furacão, né? Começo da década de 70. E eu me lembro das pessoas ridicularizarem porque queimava sutiã, ou porque eram todas mulheres. Acho que assim, houve muita conversa. Eu me lembro de estudos culturais, estava falando outro dia com a Renata, que é essa grande amiga, né? Eu falei, meu Deus, eu ouvi estudos culturais na época, o pessoal, não, é pouco politizado. E as pautas dos estudos culturais, além de se politizaram a gente. Então, é isso, como você vai se formando, né? Como você vai modificando. Então, acho importante. E com isso, eu chego no Vozes, quer dizer, como é que a gente vai, hoje ainda, a Thalita comentou, não é? Essa coisa cis, trans, às vezes eu ainda fico nas nossas conversas, mas é importante que a gente perceba, né? Perceba do que está se falando, perceba essas novas pautas, conviver, por exemplo, com pessoas trans, tem sido um ensinamento para mim, desde das residências, né? Desde as festas, né? Que existia no ateliê, que depois no galpão não podia acontecer, porque não podia fazer barulho e lá tudo reverberava, mas as festas, o que é o afeto, né? Sabe, o que é o afeto homo ou hétero, isso tudo, eu acho que fazem parte do conhecimento, né? Fazem parte, eu acho isso muito legal, sabe? As questões também, ancestralidade, eu ficava, brincava, não aguento mais você falar. Aos poucos você vai vendo, né, que aquele almoço na sua família, que tinha isso, as crianças sentavam num lugar, os adultos em outro, tudo isso faz parte, né, faz parte de uma coisa que é uma oralidade que a gente quer que seja valorizado em todo mundo, né? Eu acho que é isso. Então, eu percebo que o Vozes começou a chegar mais perto, né? Eu acho que várias pautas, a gente fez a exposição, o Vozes Agudas saiu dessa exposição. E era engraçado, chamei a Márcia Pastore, que estava me pedindo alguma coisa agora, uma artista que eu conhecia, e foi legal, ela foi, fez a rede maravilhosa, depois ela apresentou essa exposição em galerias, né? E fez uma exposição de mulheres que combinou, estava legal. Sabe quando você vai, a coisa formando, né? Uma menina falou, eu não posso fazer o trabalho porque eu vou casar. Na hora eu falei, ai, gente, que coisa mais careta. Entende? Ela vai casar. Depois eu comecei a ver, sabe? É uma coisa, é uma relação. Acho importante isso, né? Parece que a gente tinha um modelo que nada, emoção não, é razão. A razão está nisso que a gente está vendo, não é só a razão, né? Então, aos poucos também, as pautas do Vozes foram me aproximando das coisas que eu, desde 70, carregava, né? Ao mesmo tempo, das transformações que foram surgindo, das novas, né? Cada podcast que a gente gravava, eu falava, nossa, era uma conversa, sabe? Quando eu reescuto um podcast, eu falei, nossa, que legal, né? Que legal isso. Então, acho que o Vozes tem a coisa do podcast, que eu acho incrível, que eu nem escutava e ainda escuto pouco, mas é poderoso você formular, acho que é isso. Tem esse grupo das mulheres artistas, as quartas, né? Não sei se alguém, eu vi a Dea por aí, que eu acho, a Lília, que está na exposição, né? Isso de você treina a sua fala. Como é que eu vou falar, né? Treina, eu venho da educação, então fala. Não, falei alto. Ah, não gostei da minha voz, tudo bem, mas treina, não fica.
Ainda não, ainda não, ainda não. Tem um filme japonês que eu falo toda hora, ele chama Madadaio. Era um professor que dava aula na escola infantil. E aí, depois da guerra, eles se encontraram para fazer essa homenagem ao professor. É o esconde-esconde. Esconde-esconde, entende? Madadaio, que é, pelo que eu entendi, não é? Pela tradução, ainda não. Então, parece que assim, toda hora, posso ir? Ainda não. Sabe aquela brincadeira, né? Posso ir? Ainda não. Eu acho que tem uma hora que você não pergunta, você vai. Então, eu acho que o Vozes tem falado um pouco dessas coisas, né? Para as mulheres, eu acho que é interessante, desde que veio para o Galpão, toda a gestão está sendo essencialmente levada adiante por mulheres, com as questões que cada uma de nós tem, no ponto que está da vida, não é? Mas eu acho que é um pouco isso. Então, Vozes, e essa exposição, então, que está maravilhosa, né? Gente, essa sintonia com as pessoas que nos ajudaram a conseguir. E esse monte de mulheres, acho que tem 100 pessoas atrás, né? Atrás não, à frente dessa exposição, uma melhor que a outra. Nossa, eu acho incrível. E a Jaqueline também, que veio procurar o ateliê e topou fazer exposição. E a gente briga, a gente conversa, a gente, sabe, se estimula, essas coisas todas. Eu acho que tem sido um aprendizado, tanto no Vozes, para o ateliê, não é? Eu acho que tem sido aprendizado, com muita dificuldade, como eu falo, cada hora eu falo assim, tem uma amiga que é psicanalista, ela fala assim, eu falei assim para ela, né, Lili, você nunca pensou em se separar? Ela falou, todo dia. Porque, sabe, aquelas idealizações que mulher gosta de fazer muito, né? Que casal, que casal. Eu falei, Lili, mas você... Ela, todo dia, eu acho isso, né? Então, todo dia é um desafio. Mas eu acho que a gente está construindo, né? Eu acho que tanto cada uma das partes, né, dos projetos do ateliê com a sua estrutura, tudo, eu estou aprendendo a lidar, né, com cada uma, e eles também aprendendo a lidar, né, com essa parte mais burocrática, que não tem sentido se não tiver uma parte mais de conteúdo, se esvazia logo, entende? Então, como é que a gente vai costurando isso, né? Faz muito sentido, né? Tipo, o ateliê se expõe porque tem mesmo, né? Tem que se expor, porque é muita coisa acontecendo, né, Tânia? Tem muita novidade, muita coisa que tem sido continuado, assim, com muita novidade, né? A gente tem que ter esse espaço mesmo para contar. E, Tânia, assim, um pouco assim de futuro, né? Como gestora, né, do Ateliê 397, que você enxerga de futuro para o ateliê? Onde o ateliê quer chegar e quais os caminhos possíveis para que ele consiga chegar lá? Eu acho que né, o ateliê precisa ter uma estabilidade financeira para poder pensar. Agora, por exemplo, a Lorena, uma pessoa também que tem uma experiência grande, topou ajudar a gente a fazer um planejamento anual, sabe? Não é que o ateliê já fez, mas sempre com dificuldade. Parece que assim, a gente pensa no mês, quando pensa no semestre, ai, que maravilha. Não, vamos pensar num planejamento anual, vamos voltar a ver as prioridades, quem que a gente pode pagar um pouco que seja, e você, Carol, é testemunha que é tudo meio representativo do que a gente paga, se pode pagar melhor, tudo, mas fazer esse planejamento anual, levando essas frentes que a gente está. Eu estou muito contente com as frentes. O que eu acho é que a gente precisa pensar um pouco em exposições, né? Até por conta de exposições, essas conversas, né? Pensar em exposições online, conversar com outros grupos, né? Queria muito que a gente tivesse também diálogos com outros espaços para fora de São Paulo. A gente vê que há muita coisa rica para fora do Brasil, sabe? Na América Latina, e é uma língua que nos une, porque para nós é fácil entrar em contato, não é? Ter contatos com outros espaços, trocar. A gente estava indo nesse caminho, depois
você volta um pouco, a gente teve o Sérgio, que é da Colômbia, ficou bastante tempo, foi uma pessoa importantíssima, entende? E você vê, não é agora, a Mari está entrando, tem contato, a Thaís tem com espaços, principalmente em Nova York, de que forma as coisas acontecem. Esse Lab Gestão provavelmente vai trazer diálogos também com pessoas de fora. Então, acho ampliar um pouco, ampliar em termos de arte, não é? Fazer, volto à questão da ousadia, da experimentação, não é? Eu acho que a gente precisa fazer, né? Um projeto que está sendo gestado é o projeto da fachada, não é? A gente está nesse sobradinho que vocês têm visto. A gente temos 2 projetos já encaminhados para a fachada, faz todo sentido fazer isso, né? Esse projeto fachada, mas assim, a fôlego ou pernas, eu falo muito, será que a gente tem pernas para levar adiante? Porque confesso que o projeto da exposição e do prêmio foi um projeto assim, que usou as forças de todas as pessoas envolvidas no projeto em si, todas nós demos sangue para isso, né? Então, quais são os próximos projetos a precisar dessa energia, né, grande e positiva, não é? Então, é que a gente continue, eu acho, e que estabeleça esses diálogos. E agora, um grande desafio também é trazer um pouco desses... O que eu falo num texto que eu escrevi, que você postou, tudo, eu vejo essas experiências mais a longo prazo, né? Eu acho isso muito legal. São feitas essas experiências com empresas, eu tenho conversado um pouco com a Laide, não é? Que é uma pessoa que é mais do mundo, sei lá, mundo corporativo, ou de coleções, não é que ela seja, ela tem mais familiaridade, como a gente criar, não é, vínculos e parcerias que que ao mesmo tempo, o que a gente vê, não é? É bom para todo mundo, né? É bom porque você torna uma relação mais democrática. O que eu falo, dá muito trabalho você trabalhar com diferentes, mas é importante. A gente cada vez fica mais nas bolhas, quer dizer, eu acho importante que a gente tenha representatividade e que saiba, de fato, não é trazer uma pessoa, é dialogar. É difícil, é. Muitas pessoas saíram, ficaram, levaram o ateliê, como a Paula, que trouxe o abraço, ela ficou um tempo, mas ela está fazendo coisas incríveis. A Paula Borg é uma pessoa que passou, não é? E que está aí, brilhando, né? Eu acho ótimo. Então, esses diálogos, tudo, eu acho muito importante que a gente mantenha, não é? Eu vi que a Luciana abriu e eu me lembro o texto dela, lembra que eu cito nesse texto, né? É um pouco isso, não é? Como as pessoas, por exemplo, afrodescendentes, elas de fato participam. A gente está chegando lá, não é? Está chegando, está trazendo, não é? Trazendo olhares diversos, não só, sabe? Assim, preto fala com preto, branco fala com branco. Não, muito bom que as coisas, né? Vi essa menina que está, né, correndo o risco de ser injusta, mas a Mai, por exemplo, ela tem postado coisas maravilhosas, entende? A partir do crochê dela, ela posta coisas muito boas. É um olhar que eu tenho, entende? Um olhar a mais que cada uma que acompanha tanto vozes como as premiadas, começa a ter um olhar mais diverso. Eu acho que é isso, ao mesmo tempo, a ousadia, essa diversidade, você entende? Estou louca para conversar, né, com pessoas que podem. A Érica, por exemplo, tem em Minas, aquele jeito dela mineiro, mas faz escultura, né? Escultura que dialoga com brutalismo e, ao mesmo tempo, com delicadezas. Né? Eu pego uma xícara e vejo entende? Vejo a obra da Érica ali naquela. Então, essas conversas, entende? Acho muito importante que a gente. Me lembro das conversas com Jaime Laureano, por exemplo, que está em Portugal e aqui, como eram muito boas, né? Como eu comecei a ver essas questões
do decolonialismo ou não, por uma, sabe, por uma obra. Eu olhava aquela obra e ia andando, andando, andando. Eu acho isso muito importante. Quero colocar na pauta. Porque, e, e toda hora voltar. Porque, senão, a economia, não é? A economia de esforço, tudo, você pega e volta a falar com aquelas 3, 4 pessoas. São ótimas, mas não basta. A gente tem que se sentir incomodado, criar caminhos, sabe? Outros caminhos. Isso é uma preocupação que eu tenho atual. Fica o convite para quem ainda não leu, né, Tânia? Está lá no site do Ateliê, o texto se chama Um Convite às Galerias e aos Colecionadores. E é um texto que fala da importância de se pensar um apoio financeiro a longo prazo, né? E aí quero já aproveitar que você trouxe esse texto para te perguntar, né? Partindo do que você escreveu nesse texto, o que as galerias e os colecionadores ganham, Tânia, ao apoiar financeiramente e por um tempo maior iniciativas como o Ateliê, né? Que é um espaço de artes independentes. O que você viu aí pelo mundo de iniciativas assim que você quer trazer para o Ateliê? E que você fala no texto, mas acho justo você falar também. Não, é o que nós temos conversado mesmo, né? E uma conversa que a gente teve com a Jaqueline Martins, tudo. Os colecionadores e as galerias agora, não é, também, elas percebem que há um movimento, principalmente nos Estados Unidos e Londres, eu vejo mais, de apoiar jovens, dar bolsas para jovens. E muitos desses colecionadores, a gente sabe que participam do ICI, por exemplo, que eu cito ali, não é? E aqui eles têm reservas, ou às vezes há uma tendência a fazer um projeto pessoal. Não sou contra o projeto pessoal, mas seria muito interessante que houvesse uma mão dupla nisso, porque eu acho que a experiência acumulada pelos espaços, não é, por projetos coletivos, coletivos de mulheres, coletivos que ligam artes visuais e literatura, mas esses coletivos já têm uma... Eu acho que a Tânia deve ter recebido alguma ligação. Você recebeu? Isso, né? Então, eu acho que tem uma prática, assim, que nessa prática muita gente ganharia. Essa prática que já existe fora. Não é à toa que eu comento isso, essa galeria que faz um projeto de 3 anos, ou aqui que mesmo mostra quantos espaços têm uma subvenção pública, mas muita subvenção de colecionadores. É isso que eu falo um pouco, não só que os colecionadores tenham seus espaços, tudo, mas que tenham o seu olhar também diverso, ver o que está acontecendo, onde está pulsando, como eu falo, as coisas, quem que está aparecendo, essas artistas, essas questões, essas problemáticas que a gente tenta trazer, porque elas estão na vida, não é só... entende? Você tem a sua atividade, mas essas coisas estão na vida e elas precisam estar, né? Tânia, a gente tem só 10 minutinhos e tem 2 perguntas ainda que eu queria te fazer. Vou tentar, assim, vamos ver se dá tempo. A primeira é, se você pudesse, Tânia, salvar só uma história desses 18 anos de ateliê, qual história seria? Olha, é difícil, né? Porque os projetos... Eu acho que... Não sei se é uma história, mas eu salvaria... como eu falei no começo, né? Não sabia as atividades que têm a ver com formação. Eu acho que são muitas as atividades, né? Porque quando você discute um pouco, eu me lembro de um seminário que foi incrível no ateliê sobre o valor, não é? Falando o que é, né? Qual o valor da obra, tudo, como ele é formador para a gente, que tem esse meio da arte, ele é muito cifrado, né? Parece que assim uma boa vontade, não é? Ele precisa. Então, assim, acho que é muito importante que a gente tenha pessoas criativas, mas essas coisas
porque eu venho da educação e porque, de alguma forma, eu percebo e vejo nas pessoas como elas vão se formando ao longo das convivências, das cutucadas, das experiências, dos fracassos. Muito, né? Muito. Então, acho muito bom que o ateliê tenha guarde quais experiências significativas tem a ver com a formação do mais jovem, do mais velho, do cara que está mais afastado e, de repente, começa a perceber que a arte não é um bicho de 7 cabeças, é aquilo. Olha, acredita no seu olho, acredita. Vai lá, o que você está vendo? O que você quer fazer? Sabe, faz perguntas para esse objeto. Eu acho isso, né? De criar a formação tanto de público como a formação das pessoas que trabalham, que sejam mais exigentes, que sejam mais, de alguma forma, críticas e aquelas palavras meio chavões, né? Críticas e criativas, mas que sejam, né? Que sejam ousadas. Eu acho isso importante. Eu acho que a formação, para mim, tem um pouco a ver com tudo isso, né? Tânia, por que você acredita no Ateliê 397? Eu acho, é o que a gente estava falando, é um exercício coletivo. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente está agora, cada um na sua casinha, esse exercício de ouvir, de propor. Parece que as pessoas cada vez mais ficam alimentando projetos que depois você não dá conta. Então, isso da troca, da frustração. É engraçado, tenho pensado nisso, né? A frustração de não sair do jeito que você queria, eu acho que tudo isso, um projeto coletivo, um projeto feito, mas não saiu, ou saiu muito melhor. Então, a Luciana falou, vida como formação, isso mesmo, não é? É isso, você entende? Eu estou 70 anos e revendo, cada hora eu revejo. Falei, isso não é suficiente, eu tenho que trazer. Como é que essa história de protagonismo, outra palavra que eu não gosto, mas ela tem a ver, entende? Eu acho que você tem que ceder, sabe? Antes eu ficava, gente, eu só sou plateia, quando eu vou para o palco? Aí eu percebi que a dinâmica é outra, não é essa a pergunta. Por exemplo, nesses anos eu tenho visto gente, que perguntas, entende? Quais as perguntas? Não tanto as respostas, né? Mas quais as perguntas? E aí fica, eu também não sou boa, né? Adoro gente que faz bem entrevista, adoro, porque eu sempre faço umas perguntas meio xoxas, assim, né? Mas eu gosto das boas perguntas e gosto muito de boas entrevistadoras. Eu acho que você entrevista legal também. Obrigada. Tânia, a gente vai ter que encerrar, a gente só tem mais 2 minutos. E eu queria agradecer por você estrear essa série de conversas, né? O Ateliê se expõe. Acho que deu para sacar porque você é uma pessoa tão inspiradora, assim, né? Deu para entender um pouco. E, bom, fica o convite para quem quiser. Amanhã tem mais. Como a Tânia já adiantou, a gente vai conversar com a Mari Lorenzi amanhã, que é coordenadora do Lab Gestão, um novo curso do Ateliê 397. Grande spoiler do dia. É um grande projeto, não é só coisa, um grande projeto, isso mesmo. Isso, um grande projeto e queremos reforçar, né, Tânia, que essa série Ateliê se expõe a uma atividade gratuita que conta com o apoio da Lei Aldir Blanc. Então é isso, Tânia, último minuto. Não, só quero lembrar, então, da programação e que vocês continuem, a Mari, amanhã. É importante isso, esse diálogo que quanta gente que eu vejo aqui, é muito animador, gente. Eu, em geral, estou aqui dando estrelinhas, e agora que eu estou desse lado, é uma delícia ver a Mari Lorenzi, ver a Bruna, ver a Thalita no começo, ver a Dea no começo, ver a Alice, que não sei ainda se está por aqui. Ali, entende? Tá aí, Alice. Então, não, ver as pessoas e a gente ir meio que abrindo essas conversas. Na quarta, então, a Thalita e a Bia à noite, e depois o Escobar na quinta, encerrando essa fase, porque uma pessoa essencial, que para mim é essencial ao ateliê, que é a Thaís Riviti, ela vai começar uma outra série que a gente ainda vai desdobrar nessas conversas do Ateliê se expõe, tá bom?
Legal, Nossa, adorei então. conversar, gente. Eba! Ótimo. E vejo vocês amanhã. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo e todo mundo que estava junto, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, Tânia. Tchau.